Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar o nosso último dia de curso, né? Nós estamos aí programando para finalizar às 21 horas, né? Igual ontem. Daqui a pouquinho a doutora Betânia também, né, vai dar continuidade aqui. E só para os comentários finais aqui, tá, pessoal? Lembrando que a lista de chamada para vocês assinarem aí tá no chat, tá? Então confirma a presença de vocês aqui na nossa aula por esse link que tá no chat. E aí depois vocês vão conseguir ter o certificado do curso. Lembrando que para o certificado do curso a gente elaborou algumas questões de verdadeiro ou falso, que são perguntas extraídas do material aqui do nosso curso. E vocês vão ter acesso ao material também, tá? Então fiquem tranquilos aí quanto ao material. A gente já encaminhou tudo para o suporte, então em breve na plataforma de vocês já vão ter todo o material completinho, ok? Outro ponto aqui. Hoje, a nossa última aula, né, nós vamos falar sobre os avanços aí no direito das mulheres, vamos tratar sobre feminicídio, sobre pornografia da vingança, como que a gente vai retirar esses conteúdos na internet. Então, vamos abordar aí questões práticas para vocês. Betânia também vai abordar sobre feminicídio, falar sobre o protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero. Então, a aula vai ser bem bacana. E aí, a gente fica no mesmo esquema dos outros dias. Vocês vão colocando as dúvidas de vocês e, ao final, a gente olha aqui o chat. Beleza? Betânia, quer fazer as considerações iniciais? O microfone está desligado, Betânia. Então, beleza, pessoal. Vamos lá dar continuidade, então. Vou compartilhar aqui o material com vocês, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, eu falei que o microfone estava desligado, Consegue me ouvir agora? Sim, mas a gente não tá te vendo, não. Alguém tá vendo a Betânia? Eu acho que não, peraí. Eu acho que eu tô com um probleminha no vídeo. Peraí que eu vou ver se eu consigo ligar. Só um instante. Aí sim, agora sim. Pessoal, desculpa, tive uma mudança de computador de ontem para hoje. Até a gente conseguir ajustar tudo que precisa, leva um tempinho e acabou tendo esse probleminha, mas vamos lá. Bom, eu acho que a Bruna trouxe aí, né, as informações importantes sobre o curso para a gente dar continuidade aí nesse último dia. Bruna, se você quiser seguir aquela dinâmica dos slides, que a gente já tinha se organizado, e a gente vai se complementando aí no decorrer da fala. Não, beleza, então. Aí, pessoal, vou compartilhar o material com vocês e aí a gente segue igual na aula de ontem, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Só um momento. Aí, né? Compartilhou, né? Isso. Vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre crimes contra mulheres, né? E aí, quais são os principais tópicos da aula de hoje? Primeiro ponto aqui, a gente vai tratar sobre pornografia da vingança e os deep nudes, que são as novas formas de violência digital. E vou trazer para vocês essa questão do projeto de lei sobre o uso da inteligência artificial. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente está tendo várias demandas nesse sentido. As pessoas pegam fotos, o rosto, né? Por exemplo, de uma atriz, de uma pessoa famosa e também de uma pessoa que não é famosa, tá? Mas aí pega e coloca o rosto dessa pessoa num corpo que não é dela, né? E aí é o que a gente chama de, perdão, gente, de deep nudes, tá? E aí não tem regra sobre isso, não tem um crime sobre isso. Então tem um projeto de lei voltado para essa tipificação penal. Então trouxe aqui para vocês para a gente ir debatendo sobre os novos crimes, né, e as novas tendências também, e como que o direito penal vem acompanhando essa inovação tecnológica. Porque, gente, hoje em dia,
tudo acontece no digital. Então, como que o digital aqui, ele consegue caminhar ao lado do direito, né? Então, tem essa questão de tipificação penal. Depois, nós vamos abordar aí crimes sexuais e o impacto das reformas legislativas. Betânia vai trazer também análise sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, vai trazer também o que a gente comentou sobre violência institucional, né, da lei de abuso de autoridade. Abordaremos aí sobre feminicídio, né, o conceito, a legislação, a análise de casos emblemáticos. Então, a Betânia vai trazer análise de casos práticos e aí, né, sobre o viés na perspectiva de gênero. E sobre perspectivas críticas, né, sobre a atuação do sistema de justiça criminal em crimes de gênero. Voltados aqui para a atuação prática, como que vocês também conseguem aí levar todos esses assuntos que nós abordamos aí nos 2 dias de curso, né, para a sua advocacia. Então, vamos lá, pessoal. Quais são, né? Acho que antes da gente começar a falar sobre os principais crimes que acontecem aí no que tange às mulheres, é importante observarmos as conquistas femininas no Brasil. E aí eu coloquei algumas questões importantes, né? Algumas nós já debatemos com maior detalhes, mas olha isso aqui, as principais conquistas femininas. Gente, a Lei Maria da Penha, igual comentei com vocês, né? A lei todo ano tem uma alteração legislativa. Então, é uma lei realmente democrática que vem ali para auxiliar as mulheres, né? As mulheres conquistam o direito ao voto. Isso foi um marco. Primeiro partido político feminino é criado. Foi sancionada aí a lei do feminicídio. A importunação sexual passou a ser crime. E aqui, quando eu trago todas essas questões para vocês, as principais conquistas, é importante abordarmos aqui sobre o papel do feminismo na construção de direitos e políticas públicas. Lembrando, tá, gente, aqui só para fazer um adendo aqui, em nenhum momento vai querer ditar regras, não é isso. É vocês aplicarem sobre as principais conquistas femininas no Brasil nas petições de vocês, na sua atuação prática. Então, a gente abordou, por exemplo, a Lei Maria da Penha na primeira aula, né? A Betânia trouxe ali a aula inteira sobre todos os dispositivos ali da lei, falando tópico por tópicos, atuação prática. Isso são questões importantes, né? Então, quando a gente vai ali atender uma mulher que fala, eu fui vítima de violência doméstica, você não analisa, né, somente aquele caso isolado, no sentido daquela violência por si só. Tem todo um contexto, né, para analisar. Então, seja por meio de qual tipo de violência que essa mulher sofreu, se foi só um, né, ou se foram vários tipos, porque a gente viu que uma mulher ela pode sofrer o quê? 5 tipos de violência ou somente um, né? Então, depende do caso concreto. A gente analisa que nessa situação de violência doméstica, era um casamento, não era casamento, chegou a ser união estável, como é essa questão de patrimônios, né? Então, a gente engloba questões de patrimônio, dinheiro, como que vai ficar essa questão da partilha? Tem filhos? A gente vai verificando. Então, o que eu quero falar para vocês? Uma situação, a gente consegue extrair várias informações, e dependendo das informações, outros tipos de processo também. Então, é muito comum, por exemplo, a gente atender uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica e aí já também ter ali outra ação. Então, por exemplo, de divórcio, ou então a questão da pensão alimentícia. Então, existe vários, né, desmembramentos. Então, quando a gente analisa as conquistas femininas, a Lei Maria da Penha teve um papel importante aqui na democracia brasileira. A questão do voto, né, das mulheres conquistarem o direito ao voto, criação do partido político, né, tanto é que hoje, cada ano que tem as eleições, a gente vê cada vez mais políticas públicas, ações afirmativas voltadas para a participação da mulher no cenário político. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquelas frases, né, no sentido de não, mas a mulher aqui é só para cota, só para ter aquela cota lá. Então, a presença feminina aqui é só para a gente passar, para a gente ser aprovado, né? Porque o partido, quando ele vai registrar, né, a campanha, ele precisa ali ter essas questões da cota, né? Tem que ter um índice feminino.
Então, não, aquela mulher ali é só para ocupar aqui para a gente passar. E aí acaba desdenhando, tem aquele discurso de que política não é lugar para mulher. Então, essas questões emblemáticas fazem parte ainda de muitos territórios aqui do Brasil, né? Não somente no Brasil, mas no país, no mundo como um todo, né? Porque a gente começa a perceber o quê? São avanços legislativos que trazem mais o quê? Autonomia para a mulher, que trazem mais o quê? Efetivação de direitos e garantias constitucionais também. Então, eu acredito que foi na primeira aula, se eu não me recordo, se eu não me engano, na verdade, a gente estava comentando sobre a Lei Maria da Penha e eu falei, na parte que a Betânia trouxe, sobre essa questão de que não precisa mais ter boletim de ocorrência para solicitar medida protetiva, né? Veio uma alteração recente em 2023 e muitos juízes ainda não sabem sobre isso, né? E aí eu até comentei com vocês o seguinte, que isso hoje já está na Lei Maria da Penha, mas que também já tinha ali a tese institucional, né, 117 da Defensoria Pública de São Paulo. E o objetivo da tese era o quê? A autonomia da mulher. Então, tudo que quando a gente envolver ali direitos femininos, né, direito das mulheres, a gente sempre pensa nisso, a autonomia da mulher e a efetivação de direitos, né? Então, a importunação sexual, o crime, né, passou a ser tipificado no Código Penal, é uma situação muito importante também, não somente no carnaval, né, que a gente fala muito sobre importunação sexual, ou então naquelas festas em datas comemorativas que vai ter aglomeração, mas também no decorrer do ano, porque a importunação sexual, né, passou a ser crime, porque lembra ali do metrô, dos ônibus, começou a ter muitas denúncias sobre isso, né? E até então não tinha crime, não tinha um crime específico. Então, essas ações, né, é muito importante também para consolidar aí as principais conquistas femininas no Brasil. Então, entendendo aí nessa questão quais foram os principais marcos, né, femininos, qual que é o papel do feminismo na construção de direitos e políticas públicas? Por quê? Se a gente for parar para pensar, igual eu falei das principais conquistas, a gente analisa também sobre uma trajetória histórico-cultural, né? É muito importante observarmos aí como que tem desenvolvido o direito das mulheres desde o início ali, desde antigamente, né? Eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente observar. Olha isso aqui. Em 1916, gente, o marido ele podia aplicar castigos físicos à mulher. Em 1932, a mulher conquista o direito ao voto. Em 1962, a mulher deixou de ser considerada civilmente incapaz. Olha isso, a mulher era incapaz, né? Era vista civilmente como incapaz. Em 1967, a discriminação com a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Em 88, veio a Constituição Federal, né, consagrando a igualdade entre homens e mulheres. Em 2002, o termo pátrio poder foi substituído por poder familiar. Eu vou comentar, né, todos de uma vez e depois eu vou comentando algumas coisas específicas, tá, pessoal? Em 2006, a Lei Maria da Penha entrou em vigor. 2015, teve aí o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. 2018, importunação sexual passou a ser crime. 2021 veio o quê? O stalking passou a ser crime. E aí, a Lei 14.457 de 2022 determina que as empresas com CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, devem realizar treinamentos contra assédio. Então, palestra sobre assédio moral e sexual é uma atividade essencial na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é a CIPAT. Então, as empresas, elas precisam o quê? Se ajustar com essas temáticas. Então, na Semana Interna de Prevenção, precisa trazer palestra ou um treinamento sobre assédio moral e sexual. Em 2023, as medidas protetivas de urgência serão concedidas, né, independentemente de boletim de ocorrência, né, igual nós vimos aqui na aula. Em 2023 também, a Lei 14.541 de 2023 fala sobre as delegacias especializadas em atendimento à mulher funcionar 24 horas por dia.
né? Comentamos sobre isso na aula passada. No mesmo ano, gente, a Lei 14.612 de 2023 combate ao assédio na advocacia. Então, veio também para a advocacia essa temática. Em 2024, no que se refere à figura típica do feminicídio, introduzida inicialmente no Código Penal, quando se tornou qualificadora do homicídio, agora o crime passa a ser autônomo, tá? Previsto aí no artigo 121A do Código Penal. E aí, voltando aqui um pouquinho, a gente percebe toda uma evolução, né? Enquanto sociedade, enquanto democracia também, né? Olha isso, a gente saiu do momento em que o marido podia aplicar castigos físicos à mulher, agora colocando como o feminicídio como um crime autônomo, tá? E aí, só voltar, só vou parar de compartilhar um pouquinho o material com vocês. Voltar aqui a tela para mim, por favor. Vamos lá. Parar a apresentação. Bruna, só para complementar, você comentou aí da Lei Maria da Penha, né? No dia que eu falei sobre essa legislação em específico, eu acabei me esquecendo de trazer essa informação, mas acho relevante compartilhar aqui, que a Lei Maria da Penha, você trouxe, né, toda a questão do papel do feminismo, né? A gente teve aí um papel importantíssimo para a promulgação dessa legislação. Então, a gente tem ali a discussão, né, dentro do movimento, a primeira, eles usam um termo que me fugiu agora da cabeça, que a gente teve algumas subdivisões dentro do feminismo, né, de momentos ali da questão do feminismo. E teve um papel, né, importantíssimo nessa questão da promulgação da Lei Maria da Penha, mas o Brasil, dentro da América Latina, foi um dos países que demorou mais tempo a promulgar uma legislação como a Lei Maria da Penha, né, para poder aí enfrentar e combater a questão da violência doméstica da violência doméstica e familiar, né? Apesar de que, assim, pela ONU, né, a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores legislações no que diz respeito à proteção da mulher, né? Porque, de fato, como a gente viu, a gente tem muitos mecanismos protetivos ali na legislação, apesar de, como nós trouxemos, né, em termos de crítica, a gente ainda tem uma certa dificuldade de implementação prática de tudo isso. A legislação, ela é muito boa ali, de fato, né? E é engraçado a gente parar para pensar, né? Quando você trouxe essa linha do tempo, digamos assim, do que a gente teve no que diz respeito à questão de aprovação de legislações, de conquista de direitos, que fazem 37 anos, é muito pouco tempo, que a mulher e o homem são considerados iguais perante a lei, né? Com a Constituição aí de 1988. Então, faz muito pouco tempo que isso, de fato, é reconhecido, né, pela legislação. Então, ainda assim, conquistamos muita coisa, mas ainda temos muito para avançar, principalmente no que diz respeito à aplicação prática de tudo isso, né? Exatamente, abordando aí sobre essa questão da Lei Maria da Penha, todo ano tem alguma novidade legislativa, né? Sempre tem, e aí a gente sempre pensa assim, nossa, igual o caso, né, da Delegacia Especializada Atendimento à Mulher funcionar 24 horas. A gente fala, beleza, muito legal, mas isso se aplica em todas as cidades? Não, porque igual eu expliquei para vocês, né, não são todas as cidades que têm a delegacia especializada, né? E se tem, falta também, gente, funcionários ali, os quadros de servidores, a gente trabalha num momento muito complicado também. Então, assim, é importante a gente pensar nessas diretrizes, né? Tem mecanismos, só que na prática nem sempre funciona, né? Seja por meio ali que ainda existe revitimização, seja porque naquela cidade ainda não pegou, não tá. E é muito complicado, né? Porque a gente fala também, quando a gente fala sobre direitos das mulheres, a gente esbarra em feminismo, a gente se esbarra num movimento patriarcal ainda, né? Em machismo, todas essas questões estruturais. Então, eu falo assim que é trabalho de formiguinha mesmo. Hoje, a gente ocupar espaços
É muito assim, né? Então, é realidade isso ainda. Mulheres ocupar cargos de liderança, né? Eu trouxe aqui para vocês essa questão da CIPA, que na semana interna, né, na CIPAT, a empresa precisa trazer temas como assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Se a gente for parar para pensar, quantas empresas, olha isso aqui, vamos fazer aí uma reflexão aqui, ó. Quantas empresas vocês conhecem que têm isso, essas palestras sobre esses temas? Quantas empresas que vocês conhecem que traz, seja por meio de palestras, treinamentos, cartazes sobre isso? Outro ponto aqui também que é importante, eu nem coloquei aqui no slide, mas é importante a gente refletir. Não sei se vocês conhecem sobre o protocolo Não é Não. O protocolo Não é Não, eu acredito que ele é de 2023 também, e ele veio para bares, casas noturnas, shows, ambientes aí que vendem bebida alcoólica, para criarem mecanismos de proteção para mulheres que estão sofrendo ali algum tipo de violência. Então, por exemplo, em um bar, em uma casa noturna, um funcionário, pelo menos, precisa estar apto para receber e acolher essa mulher. Então, por exemplo, no bar, aconteceu uma briga ali entre um casal, ou não seja um casal, enfim, mas aconteceu uma briga. E aí o cara foi lá e deu um murro nessa mulher. Como que vai funcionar esse acolhimento? E aí tem regras para isso também. Então, eu vou até colocar aqui também depois eu coloco o número da lei aqui certinho para vocês, tá? Mas o protocolo Não é Não. Acabei de colocar, Bruna. Ah, perfeito. Obrigada. E aí, gente, isso também é legal para vocês lerem o documento, tá? Porque são medidas que acontecem e que vocês conseguem aplicar isso na vida prática também, não somente enquanto indivíduos, né? Mas também como advogados. Então, por exemplo, nessa situação que eu trouxe para vocês, vamos imaginar que aquele estabelecimento possui câmera de segurança. Nessa lei, no protocolo Não é Não, o estabelecimento tem a obrigação de armazenar essas imagens por um período de 30 dias. E aí, se ele não armazena, ele sofre punições, tá? Tanto nessa questão civil, administrativamente, como criminal também. Então, a lei, gente, é muito bacana para vocês darem uma olhada aí para aplicação prática. Por quê? Isso envolve questões essenciais também. Então, falando só um pouquinho sobre esse protocolo Não é Não, o que acontece? Se você tem um estabelecimento, esse estabelecimento precisa de um alvará de funcionamento, certo? Precisa de um alvará. Se esse estabelecimento não cumpre essas diretrizes, eles podem sofrer punições. Aí vai ter várias questões. Pode ter advertência, retirar o selo de lugar seguro para a mulher, né? Então, por exemplo, aqui no Berlândia, onde eu moro, tem alguns bares que participam desse protocolo, né? E que aí você vai nos bares, por exemplo, e no banheiro tem os panfletos, né? Não é não, explicando, se você se sentiu constrangido, enfim, procura o gerente. Tem algumas questões sobre isso, né? Então, toda vez que eu vou, assim, em algum lugar, eu gosto de observar. E aí também fica a reflexão. Começa a ocupar esses espaços e a refletir. Hoje, você, por exemplo, frequenta aqueles 3 bares ou aqueles 3 restaurantes. Esses restaurantes estão com esses avisos, tá? Porque isso é uma lei, gente. Então, vamos imaginar a situação que aconteceu essa briga, o estabelecimento não deu nenhum auxílio para a mulher, ignorou completamente a situação. Isso vocês, enquanto advogados, então até mesmo enquanto consumidores, indivíduos, enfim, podem acionar o Ministério Público ali no setor dessa questão do direito consumidor, tá? Porque o Ministério Público ele tem essa fiscalização. Então, é importante a gente também pensar sobre esses parâmetros, né? E a depender do caso, a vítima recebe uma indenização, até por conta desse auxílio que não foi prestado, tá? Então, existe essa lei, protocolo Não é Não, depois vocês dão uma olhada aí, porque é muito importante, tá? Voltar aqui a tela com vocês.
Só um momento. Então, quando a gente fala, né, sobre essa ordem, né, cronológica, que é importante a gente observar que realmente são avanços legislativos, mas que precisamos que realmente isso se concretize, tá? Porque são várias questões importantes, mas nem sempre isso consegue chegar ali de fato, né, a se concretizar de fato. Então, por exemplo, outra questão que eu trouxe da empresa, não somente nessa questão da CIPA, mas aquela lei também emprega mais mulheres. É importante também. Aí tem vários benefícios. Se a empresa participa desse programa, vai ter diminuição da carga tributária, e tem vários desdobramentos. Mas aí, o que algumas pessoas pensam? Ah, mas eu vou colocar a mulher aqui para quê? Só por conta dessa lei? Às vezes, gente, a gente escuta coisas absurdas e que, sinceramente, fica assim, que mundo que a pessoa está vivendo. Mas isso, é igual a gente falou em outras aulas, é parte de estrutura, é uma estrutura patriarcal, né? Então, existem esses comentários, e aí nós temos aí uma tarefa, né, diária, para desmistificar todos esses comentários, né, que são ultrapassados e que não fazem mais parte aí de uma democracia. Então, é importante a gente observar todo esse contexto, né, qual que é o papel aqui das principais conquistas no que tange a direitos das mulheres. E aqui, falando sobre avanços, né, tem esse crime, pornografia da vingança. E o que é pornografia da vingança? São imagens sexualmente explícitas que elas são o quê? Compartilhadas ou distribuídas sem o consentimento da pessoa, tá? Com o objetivo de quê? Humilhar, causar sofrimento, geralmente envolvendo a publicação ou a postagem de imagens em redes sociais. E aí as mulheres, né, tendem a ser vítimas devido à vulnerabilidade de sociedade ainda com traços machistas e sexistas. Gente, pornografia da vingança, resumindo aqui para vocês, geralmente acontece quando existe um relacionamento e aí a pessoa não aceita o término do relacionamento. E aí começa a chantagem, né? Ah, não vai ficar comigo? Tá bom, divulgo suas fotos. E aí começa aquela questão. Divulga fotos ali, mantendo relação sexual, e aí começa, geralmente se a cidade é pequena, todo mundo vai ter acesso a esse conteúdo e vira aquele constrangimento. E aí são pessoas, às vezes a gente está falando aqui, pensa assim, ah não, aconteceu numa cidade pequena, com uma pessoa que é anônima. Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tendo anonimato, né, ou não. Então, isso aqui é muito importante debatermos sobre essa questão do objetivo de quem está divulgando isso. Porque o objetivo de quem compartilha e sai distribuindo é realmente o quê? Para causar humilhação, sofrimento naquela pessoa, né? Então, essa distribuição é feita, obviamente, sem o consentimento, né? Para causar isso mesmo, né? Então, a maior parte ali dos números são realizados por meio de namorados, enfim, que não aceita ali o término do relacionamento, né? Aí aqui eu vou trazer para vocês o artigo, né? Mas aqui só para a gente entender. Oi? Antes de você seguir, só queria fazer uma contribuição. Eu não sei se a gente discutiu sobre isso nas aulas anteriores, não estou me recordando exatamente. Mas hoje a gente tem aí uma ferramenta, né? Não sei se é do conhecimento de todos aqui, que auxilia muito no que diz respeito a provas, né, de situações como essa, que é o Verifact. Porque, na maioria das vezes, esse tipo de crime ele é cometido, né, se utilizando aí da internet, né? Então, por meio de Instagram, WhatsApp. Então, para a gente conseguir ter uma veracidade, né, numa situação que vocês estão atuando ali em prol da vítima e até mesmo em prol do acusado, né? Porque às vezes também pode acontecer de ser necessário demonstrar que as coisas não se deram exatamente como estão sendo faladas ali. Se utilizar dessa ferramenta, tá? É uma ferramenta bastante acessível. A última vez que eu utilizei, se eu não me engano, eu paguei 90 ou 100 reais. É muito mais acessível do que uma ata notarial.
E eu sei porque, assim, eu já tive a oportunidade de atuar também no estado de São Paulo, né? Imagino que a maioria de vocês sejam aqui de São Paulo, enfim, sejam de São Paulo, né? E eu sei que a ata notarial aí ainda é mais cara do que a de Minas, porque eu sei de alguns colegas que, como a minha cidade natal era muito próxima do estado de São Paulo, às vezes o pessoal ia até Sacramento para fazer a ata notarial lá, que compensava, às vezes, pagar o deslocamento, porque o valor dos emolumentos cartorários eram menores, né? E aí, então, o Verifact ele veio justamente para ser um mecanismo aí da gente conseguir demonstrar a veracidade, né, do que tá dessas provas, enfim, de que são aí o Mata Notarial Quinta Tui custou em torno de R$ 800 para 2 folhas, isso em 2023, exatamente. É muito caro, né? Então, o Verifact ele é muito bacana porque você consegue fazer gravação de toda a tela, tá? Para quem não utilizou aqui, depois eu deixo o link no chat. Gravação de toda a tela, tanto de WhatsApp quanto de Instagram, qualquer ferramenta que você consiga ali acessar dentro da plataforma, né? Tem vários Facebook, enfim, várias ferramentas que você consegue acessar ali dentro da plataforma. Ele faz essa leitura, captura tanto, então, a questão de você correndo, como se você tivesse com o seu celular ali, correndo na tela, né, do celular, ele vai fazendo a gravação, você também consegue ir tirando prints no decorrer dessa gravação. A Bruna trouxe, né, tem até um tutorial para fazer para utilizar, é bem interessante aí. Eu já utilizei em alguns casos de clientes que foram vítimas de crime contra a honra na internet, eu já utilizei. Tem uma cliente que ela foi vítima de violência doméstica e familiar, que a gente precisou utilizar o Verifact para demonstrar a veracidade de ligações, né? No caso, o agressor estava descumprindo medida protetiva. Então, para mostrar que ele estava ligando para ela via WhatsApp, por exemplo. Então, é uma ferramenta bem interessante, que costuma ser muito, muito acessível, né? Porque esse valor que você paga, geralmente você tem um tempo para utilizar ali dentro da plataforma. Eu não sei se... São 30 minutos, Bruna? São 30 minutos, né? Então, você tem um tempo ali para utilizar. Então, eu queria deixar a dica aqui para vocês, para aqueles que não conhecem, é bem, bem bacana aí a ferramenta. Sim, depois eu ia até comentar também sobre isso, né? Sobre a importância do registro das provas. E a advogada aqui de Minas tem convênio, tá, Betânia, com a Caixa de Assistência. Acho que fica 84. Não sabia? Eu vou te mandar o link. Eu vou achar, olha que já fica uma adenda aí, gente. Advogado de Minas, se alguém for de Minas aqui, tem convênio com a Já fica a dica para quem faz parte aí da OAB, né? Das diretorias aí, enfim, tentar buscar esse tipo de convênio também, se ainda não tiver com a OAB de São Paulo. Exatamente, porque, se eu não me engano, o normal aqui, né, se a gente for olhar, seria acho que R$ 97, né? Mas o convênio ficaria em 80 e poucos. Então, assim, compensa de toda forma, porque realmente é mais barato do que na ata notarial. E isso é importante porque vai ter toda a metodologia lá que eles têm para registro de códigos. Então, assim, essa parte do pessoal de TI vai registrar e tem a mesma validade que a ata notarial. E aí, o Ministério Público de São Paulo já utiliza o sistema também. Eu até disponibilizei aqui no chat o site para depois vocês olharem. Tem tutorial de como você utiliza. Igual a Betânia falou, 30 minutos é muito tempo. Dá para vocês acessarem assim e terem montar um arquivo muito interessante com um valor acessível e que vai ter o mesmo. A única questão que precisa aprimorar, não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas eu já tive, que quando a conversa, né, a mensagem é um pouco mais antiga, a gente tem uma certa dificuldade ali nesses aplicativos de conseguir fazer esse registro aí. Então, nesses casos, infelizmente, às vezes a gente acaba tendo que recorrer à ata notarial, né, porque o aplicativo ele não consegue buscar, né, essas conversas mais antigas aí dentro dessas redes sociais, WhatsApp, Instagram, mas assim, para conversas mais recentes, enfim, de modo geral, ele é bastante útil. Isso, tem isso mesmo. Então, por exemplo, eu já utilizei para verificar, para registrar questões de YouTube, aulas, enfim, já fiz tudo isso. Então, deu super certo. Aí, na plataforma, gente, quando vocês... porque assim, você faz o cadastro, tá? Só explicando. Você faz o cadastro, realiza o pagamento, e aí você tem 30 minutos para registrar. Então, geralmente, o primeiro 30 minutos ali, da primeira vez,
você vai ver para ver se realmente você vai conseguir fazer, porque eu fiz dessa forma. Teve uma vez que eu fui fazer sozinha, aí eu fui verificar, usei assim os 30 minutos como teste mesmo, para ver se eu ia conseguir, né, desenvolver na plataforma. Mas aí deu tudo certo. Consegui registrar, tem como você tirar tipo um print lá, mas é tudo na plataforma mesmo. Você, tem um vídeo, algum link, você consegue pegar esse link e colocar ali no registro. Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão de registro de provas. Por quê? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o juiz tem entendido, né, que um print, gente, ele pode ser facilmente modificado. Então, se você tem um mecanismo ali que vai trazer a mesma validade que a ata notarial com um valor mais acessível, então por que não utilizar, né? Então, isso é muito importante a gente também pensar sobre como nós estamos. Sobre como nós estamos utilizando, né? Peraí, deixa eu voltar aqui na tela, gente. Eu acho que. Aqui. Peraí. Isso. E aí, quando envolve, por exemplo, nessa questão de divulgar, compartilhar, né, fotos ali sem o consentimento da mulher, volta o que a gente já falou. Possibilidade de medida protetiva, tá? Plenamente possível. A importância do protocolo, a revitimização da vítima, então cuidado para não ter isso, para não deixar a vítima constrangida, cuidado para não falar coisas ali que não tem o menor cabimento, né? Que não vai mudar em nada. Então, comentários sobre a roupa, sobre o estilo de vida que essa pessoa tem, enfim, não diz respeito, tá? Então, isso é proibido. Escutativa e empática, né, por parte do advogado, que nós vamos abordar isso mais para frente. Analisar aí todo o contexto fático, né, identificando os autores. Então, todas essas questões são importantes. E aí, ao longo da aula, a gente vai trabalhando aí todos os pontos. E eu falo que a internet não é terra sem lei. Tantas vezes a gente já escuta, né, falando, não, mas isso aí não vai dar em nada. Tá na internet, apaga comentário e não tem jeito de voltar atrás, não tem jeito, não fica registrado, né? Olha isso. A gente já está trabalhando aí com essa questão dos deep nudes, que são novas formas de violência digital, né? Gerada ali por uma inteligência artificial que manipula imagens, expondo aí os indivíduos de maneira invasiva e não consensual. Então, tanto a pornografia da vingança quanto o deep nude, gente, sempre não vai ter o quê? O consentimento. Não existe o consentimento da vítima nisso, tá? E aí, igual eu comentei com vocês no início da aula, as imagens não são criadas, né, a partir de fotos existentes de indivíduos vestidos. Então, eu postei uma foto na internet normal. Eles pegam essa foto que eu postei, né? E aí, essa tecnologia acaba simulando a aparência do corpo da pessoa sem roupa, a partir de outra tecnologia, né, que permite aí a análise de manipulação. Então, coloca essa pessoa usando, fumando, por exemplo, coloca essa pessoa sem roupa, enfim, dá para distorcer essa imagem completamente. E aí, dependendo do nível da tecnologia que essa pessoa utiliza e da experiência dela com a tecnologia, consegue fazer essa imagem ficar muito real. Então, vem onde é aquela questão, então, fala, não, mas está muito real. Mas olha isso aqui, essa imagem está idêntica. Mas, na verdade, é só o meio de aperfeiçoamento da tecnologia, também alinhada aí com o conhecimento que esse indivíduo vai ter, né, sobre os meios tecnológicos. Então, isso, gente, eu vou falar também sobre o projeto de lei, né, sobre essa questão, mas é importante a gente perceber isso, né? Já tem um tempinho, acho que já deve ter uns 6 meses, eu até concedi uma entrevista para uma determinada igreja, falando sobre essa questão, sobre os falsos nudes, tá? Voltado sobre isso. Na época não tinha o projeto de lei, né? E aí estavam falando sobre. Teve um caso, eu não me recordo agora, mas foi no exterior, que foi numa escola e que um aluno utilizou isso, a inteligência artificial, para manipular as fotos das coleguinhas de escola. E foram, assim, várias alunas, né? E aí os pais, consequentemente, ficaram todo mundo chocados, né? Porque estava muito real. E, na verdade, foi aquilo tudo manipulado. E eles eram menor de idade. Então, assim, nessa situação, a gente também olha aqui no Brasil.
Se você der um Google aí, você também vai achar notícias voltadas aqui tanto para adolescentes como para adultos, né? E aí lembrando que o adolescente, ele não comete crime, lembra, né? O adolescente comete ato infracional, né? E aí é pelo ECA, e aí o adulto, ali maior de 18 anos, já é pelo Código Penal, tá? Então é importante a gente entender o que é a pornografia da vingança. Hoje, pornografia da vingança é um crime, que está no artigo 216b do CPP, que é o quê? Produzir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, a pena aí é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre na mesma pena quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir a pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. E aqui eu trouxe aqui para vocês, né, essa questão desenvolver menor de idade, o artigo 241C, que é simular participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. E olha isso aqui, gente, se a gente for parar para pensar, a inclusão aqui, né, do crime de pornografia da vingança é algo recente. Por quê? Nós estamos cada vez mais na tecnologia, o mundo digital vem tomando uma proporção que o direito ele não consegue caminhar juntamente ali com a mesma velocidade que a tecnologia. Então, acontecem essas situações para depois terem a legislação, né? Então, é importante pensarmos sobre isso. Então, assim, se foi vítima, tá? O que fazer? Primeiro ponto aqui, registrar provas, realizar o boletim de ocorrência, buscar aí o contato de um advogado criminalista da sua confiança, ter uma rede de apoio também é importante. E também, gente, apoios com profissionais da área de saúde, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, porque isso vai acabar com a vida da mulher, vai acabar com a vida da vítima. Imagina você ter sido exposta, seja a imagem verdadeira ou não, isso traz danos irreparáveis para a vida da pessoa, tá? E aqui é importante falar que isso acontece dos dois lados, tá? Tanto a mulher que pode ser vítima, quanto o homem também pode ser vítima, tá? Então, isso aqui cabe nas duas relações. E aqui é importante observar o seguinte, que antes de denunciar o conteúdo, né, entrar em contato com a plataforma, é necessário realizar o registro. Por quê? Obviamente, né, quando acontece isso, a pessoa fica assim, desesperada, né? Mas é importante manter a calma, registrar primeiro, porque se aquele conteúdo é retirado do ar, ou aquela pessoa apaga o comentário, enfim, vai ficando mais difícil de colher as provas, né? Então, primeiro, registra e aí depois vai denunciando ali o conteúdo, tá? Então, é importante registrar o boletim de ocorrência. Se na sua cidade tiver a delegacia especializada, né? Faz na delegacia especializada. Se não tiver essa delegacia, vai na delegacia mais próxima para registrar. E aí tem as duas atuações, tanto na área criminal quanto na área civil, né? Gente, se tiver, por exemplo, na plataforma, né? Isso seria a parte civil, para ter essa remoção do conteúdo. Bruna, só fazer uma observação aí, essa questão de registrar, né, antes de denunciar, isso também vale para outras situações, inclusive nessa questão do Verifact que eu utilizei para vocês, só para exemplificar, né, que essa questão do Verifact que eu comentei mais cedo, teve um caso específico desse cliente que foi vítima de crime contra a honra, que a gente teve muita dificuldade de coleta de provas, porque ele foi denunciando e bloqueando no Instagram as pessoas que entravam em contato com ele e que estavam, né, enfim, injuriando ele, ameaçando ele. E aí depois, quando a gente foi fazer o registro de tudo isso, a plataforma meio que foi picando ali as conversas, né? Porque quando você denuncia, a plataforma como se removesse aquilo, né? Então, ficou muito complicado no momento de fazer esse registro.
Então, é de fato muito ruim, né? Mas a gente tem que ter essa cautela aí para também não prejudicar essa questão probatória. Exatamente. Então, assim, no desespero, igual eu falei, a pessoa vai já denunciando, né? Não fica ali preocupando em registrar nesse primeiro momento, né? Mas aí, ao contrário, tem que registrar até para depois você já ter aquele acervo probatório bacana. Porque depois ficar dependendo da plataforma é muito ruim. Então, é importante sempre se atentar, né, a esse registro. E aí, pessoal? Vem aí o projeto de lei. Olha isso aqui. Só um momento. Tem uma imagem, por que que não quer carregar? Só um momento, pessoal. Aqui, ó. Câmara aprova a punição para quem divulgar imagem de nudez gerada por inteligência artificial com fim de constranger. Projeto prevê reclusão de 2 a 6 anos e multa para a chamada produção de deep nude. Texto vai ao Senado. E essa foi uma notícia recente, olha, 19 de fevereiro de 2025. Então tem esse projeto em andamento. E eu trouxe para vocês algumas curiosidades, né, sobre o projeto de lei. Quais são as primeiras observações que nós temos aqui sobre o PL? Para que seja incluído no Código Penal o crime de manipular, produzir ou divulgar conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia de inteligência artificial e outros meios tecnológicos. Foi de autoria, né, da deputada Amanda Gentil, e o projeto de lei foi aprovado com o substitutivo da relatora, deputada Yandra Moura, no qual tal prática também é tipificada no Código Eleitoral, tá? Então, depois vocês observam também essa questão no eleitoral. Se virar crime, gente, agora vamos lá sobre essa questão de pena, né? Se virar crime, se virar lei, o crime incluído no Código Penal ele pode ser punido com reclusão de 2 a 6 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. E aí a pena é aumentada até de um terço até a metade, se a vítima for mulher, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Então tem essa questão aí. E também, quando o crime for cometido com a disseminação em massa, por meio de rede social, plataforma digital, a pena será aumentada de um terço ao dobro. Olha isso aqui, disseminação em massa. Quando você divulga um conteúdo na internet, gente, você já não tem mais o controle. Por mais que a gente vai lá, solicita o cancelamento lá do registro, né, de todas essas questões, você não tem mais o controle de quantas pessoas que conseguiu esse material e que ainda vai continuar divulgando. É muito complicado, porque você até consegue uma ordem judicial para aquela plataforma retirar o conteúdo. Então, você sabe que aquela plataforma, ela vai retirar o conteúdo. Mas e aí? Você não sabe se quem armazena aquilo ainda tem naquele celular que continua compartilhando, né? Então, assim, é bem complicado essas questões no digital também, porque tem essa questão de insegurança digital e também a gente precisa ali resguardar os direitos fundamentais também daquela vítima, né? Essa pessoa, igual eu falei para vocês, precisa não somente ali de um apoio jurídico, mas também de um apoio psicológico, porque a gente vai trabalhar com várias questões que, de fato, vai mudar a vida dessa pessoa, né? Ela está sendo exposta, então é muito complicado. E aí, finalizando aqui essa parte, né? Para coibir essa prática em campanhas eleitorais, a relatora incluiu no Código Eleitoral tipificação semelhante, mas a pena de reclusão tem intervalo maior, de 2 a 8 anos e multa. A única diferença em relação ao Código Penal é que as imagens envolvem candidatos ou candidatas, tá? Então, isso acontece também por meio de fake news, voltados principalmente para mulheres, né? Que ocupam em algum cargo de liderança, algum cargo na posição política também. Tudo com o objetivo de humilhar, constranger, tirar a credibilidade dessa pessoa, tá? Hoje em dia, a gente sabe que essas fake news, enfim, elas são divulgadas e acabam que muitas pessoas têm acesso a essas informações modificadas, né, manipuladas. Então, fica muito com insegurança jurídica também e com insegurança no digital.
Então, esse projeto de lei ainda não foi aprovado, mas aqui nós já temos aí sobre essas discussões aí no jurídico, né? Sobre o tanto que é interessante falarmos sobre isso, né? Um crime específico, e a gente começa a pensar também em todos os panoramas, né? A atuação do advogado, a pena, se essa pena é ínfima ou não, né? Aí a gente já começa a falar sobre punições, sobre o objetivo da tipificação penal. Então, é muito importante trazermos aqui essas reflexões, tá? Eu vou passar agora a palavra para a Betânia para ela dar continuidade aqui sobre crimes sexuais. E aí a gente vai conversando. Com você, Betânia. Peraí, só um momento. Finalizou a tela, né? Parou, né? Sim, eu vou colocar para compartilhar daqui, peraí. Então, pessoal, dando continuidade aí no nosso tema de hoje, né? Quando a gente fala em crimes sexuais, a gente precisa entender, né, essa questão aí do impacto das reformas legislativas. Aí que a gente trouxe 4 pontos para a gente conversar. Primeira questão da autonomia dessa mulher, né? O julgamento acolhedor, a postura do advogado, as audiências por videoconferência, a questão do exposed, né? Os cases aí, os avanços legislativos que a gente teve. O primeiro ponto aí no que diz respeito a essa questão da autonomia da mulher. É uma questão bastante delicada, né? Porque a gente precisa entender que essa mulher ela tem a escolha, né? Essa autonomia mesmo de levar ou não essa denúncia adiante, né? Tem uma situação que eu estou atuando em um determinado processo que a minha cliente foi vítima de um estupro coletivo numa festa universitária, né? Ela foi estuprada por 3 homens, sendo 2 deles colegas de sala dela, de faculdade dela. E está sendo muito questionado no processo, né? E aí a gente entra um pouco nessa questão da postura do advogado, que a gente precisa ter um certo cuidado aí, atenção. Tem sido questionado no processo o fato dela ter demorado a levar isso, né? A conhecimento do Poder Judiciário, né? Das autoridades aí. E isso é muito complexo, porque assim, eu não sou profissional da psicologia, né? Mas como eu mencionei para vocês, aqui no escritório a gente tem uma certa parceria aí, e às vezes conta, né, com esses profissionais para atuação como assistente técnico, mas é muito complexo essa questão desses eventos traumáticos, né? Do que isso gera para essa vítima, seja ela mulher ou homem, de quanto tempo ela leva para lidar com isso, né? A questão como é que eu posso dizer assim, da mente humana, né, é algo muito complexo. Então, às vezes, como um mecanismo de defesa, ela apaga aquele episódio, né? E assim, até compartilhando aqui uma questão pessoal com vocês, de como isso de fato faz algum sentido, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, porque foram épocas, né, de muitas brigas e discussões ali entre eles. Então, assim, como um mecanismo de defesa, talvez, né? Eu tenha ali, não tenha tantas memórias desse período, mas enfim, então, assim, eu acredito muito nessas questões, né? De como isso influencia ali, impacta ali de alguma forma. Então, é muito delicada essa questão, né? De julgar essa mulher, por exemplo, por ter demorado tanto tempo para levar isso a conhecimento das autoridades policiais, enfim, né? Porque envolve essa questão aí da mente humana, né? De como é que esses eventos traumáticos aí agem, né? Enfim, nas memórias, né? Nessa questão toda aí. E também envolve essa questão da autonomia da mulher. Porque, inclusive, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso em outras aulas, e aí que hoje a gente está falando de crimes contra mulheres, isso é muito pertinente, né? De fazer esse comentário. Eu fui vítima de stalking, né? Por um colega de mestrado. Na época, ele morava em outro país. O meu mestrado aconteceu em Franca, na Unesp de Franca, durante a pandemia. E esse colega, ele simplesmente
sei lá, gente, ele me pegou para Cristo, né? E aí ele me mandava mensagem em todas as redes sociais, todas. Eu bloqueava ele no WhatsApp, ele me chamava no Instagram, ele me chamava no LinkedIn, ele me chamava no Facebook, ele me mandava e-mail, assim, estava insustentável. E isso permaneceu ali por um tempo, né? E aquilo foi me incomodando, enfim, mas eu deixei para lá. Mas acho que a coisa que mais assustou para mim, porque assim, quando ele estava fazendo mestrado, ele estava fora do Brasil, ele era de outro país e participava como uma espécie de um intercambista, enfim, estava tudo bem. Agora, quando eu recebi uma ligação dele no meu celular, falando que ele estava no Brasil, aquilo assim me intimidou assim diretamente, né? E aí eu fiquei assim um pouco preocupada sobre com essa questão toda, né? Então, resolvi levar isso a conhecimento da instituição de ensino, né, que eu fiz ali o meu mestrado, para que eles apurassem essas questões e tomassem algum tipo de providência. Ele já não estava, mas aí ficou um pouco mais complicado, porque ele já não era mais um aluno vinculado ao programa, porque ele fez uma disciplina isolada, enfim, finalizou ali a disciplina, né? Então, eles também tinham uma certa restrição para tomar algum tipo de medida, e pelo que eu entendi na época, ele estava como intercambista no Brasil ali, né? Fazendo algum tipo de disciplina, curso, enfim, mas em outra instituição. Aí, assim, enquanto advogada, a gente sabe, né, o quanto o sistema de justiça é moroso, é desgastante, ter que lidar com essas questões. E aí, por que eu tô falando aqui de autonomia da mulher? Nesse momento, né, eu preferi não tomar nenhuma medida judicial. Falei, olha, pensei comigo, né, vou ter que ir até a polícia, vou ter que registrar um boletim de ocorrência, é extremamente demorado, né, enfim, todas essas questões aí. Então, eu fiquei, assim, num estado ali de alerta, né? Na época eu morava num condomínio, então tinha ali um porteiro, alguém, aí eu comentei com ele sobre a situação, eu pedi para ele ficar um pouco mais atento com liberar portão para qualquer pessoa. Eu falei, olha, eu não sei se ele conseguiu localizar meu endereço, se ele sabe exatamente onde eu moro, né? Fiquei com esse certo receio e aí tomei algumas medidas assim nesse sentido, de ficar mais atenta, mais alerta, avisar as pessoas, enfim. Mas preferi não registrar nenhum boletim de ocorrência. Lógico que a gente está falando de um crime sexual, né? Mas assim, ainda nessas questões, né? Acho que isso fica ainda mais latente quando a gente fala desse tipo de situação, porque a gente sabe, né? E aí aqui a gente parte para o segundo ponto, que essa mulher não passa por um julgamento acolhedor. Na maioria das vezes ela é revitimizada. Isso, inclusive, foi o que levou à alteração legislativa que a gente teve aí na lei de abuso de autoridade, né, para tipificar a questão da violência institucional, depois a gente ter tido, né, aquelas diversas questões ali debatidas em cima do caso da Mariana Ferrer. Então a gente sabe que essa mulher é questionada sobre a roupa que ela estava usando, né, sobre com quem ela estava, onde ela estava, a forma como ela se porta, enfim, N coisas, né? Nesse caso dessa minha cliente específico, é tão engraçado porque eles trazem no processo que, ai, mas ela estava em intenso sofrimento, mas depois ela foi numa festa universitária. Como se ela não pudesse mais aproveitar a vida, ter algum momento de felicidade. Como se depois desse estupro coletivo ela tivesse que diariamente só viver triste, enfim, não saísse mais de casa, né? Então, até o fato dela querer buscar algum tipo de diversão era trazido, né, como uma forma ali de dizer que essa mulher não estava dizendo a verdade dentro do processo, né? Então, isso é bastante complicado. Pode falar, Bruna, fica à vontade. Sim, essa questão aí que você falou, né, sobre ter sido perseguida, gera uma sensação muito complicada. A gente fica insegura mesmo, porque fala assim, a gente entende, olha aqui, ó, o tanto que também é complicado. A gente trabalha com isso, a gente vê isso diariamente. E aí, na hora que você entra nessa situação, você fala assim, eu vejo isso, então você já vai pensando no pior cenário, porque você trabalha com isso, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, ué, mas para você é mais fácil, porque você já sabe o procedimento. É pior ainda, gente, porque você sabe. Você sabe, você tem um conhecimento, ó, você vai ter que ir na delegacia, você sabe o que vai passar, como vai ser, como vai funcionar, quanto tempo vai durar, você sabe tudo.
sobre isso, né? Então, é bem mais complicado e são situações, assim, que a gente passa diariamente e são em vários contextos, né? E aí a Betânia trouxe essa situação pessoal dela e agora falando sobre a situação da mulher, o tanto que ela é julgada, com coisa que ela não poderia se divertir, né? Um caso simples, gente, olha isso aqui. Passa na televisão que duas jovens ali estão 3 horas da manhã, estão caminhando para casa, porque elas estavam em um bar universitário perto da casa dela, como se fosse um quarteirão. E aí, no meio desse caminho, ela sofreu um assalto. E aí, os comentários nas redes sociais é o seguinte: tava na rua esse horário, tava querendo o quê? Olha que loucura. E a gente vai parando para ver todos esses desdobramentos, e aí isso reflete também em como a sociedade se depara também e no acolhimento com esses assuntos. Porque qualquer pessoa, infelizmente, hoje pode ser vítima de um assalto, pode ser vítima aqui de um crime sexual, pode ser vítima de um stalker, coisas piores. E aí você vai ser julgado porque, não, você estava na rua 3 horas da manhã. Gente, e se aquela pessoa tivesse 3 horas da manhã porque ela estava voltando no trabalho? E aí são várias camadas, né, que a gente enfrenta. Então é importante trazer essas reflexões mesmo. E aí, quando a gente fala que dessa questão da postura do advogado, né, eu trouxe esse caso prático aqui, que eu acho que ele dialoga em todos os pontos aqui com que a gente está conversando, né? A gente precisa entender, enquanto profissionais aí, de que forma que a gente vai conduzir, né, os nossos trabalhos. Então, enquanto advogados aí atuando na defesa do réu, o que eu posso alegar em termos processuais ali, né, dentro desse processo? Então, por exemplo, essa questão da veracidade das provas, trouxe uma prova que não foi verificada, né? Enfim, a versão da vítima não dialoga com as outras provas, né? Então, mas trazer isso sem diretamente violentar essa mulher novamente ali dentro do processo, né? Estou falando novamente, mas assim, quando a gente fala de um processo criminal, né? Se ele não tem uma decisão ali de um trânsito em julgado, uma condenação definitiva, essa é uma suposta vítima, mas enfim, para que essa suposta vítima não seja ali vítima, né, de algum tipo de violência ali, enfim. Então a gente precisa ter esse cuidado da forma como a gente vai conduzir esse trabalho. Enquanto assistente de acusação, também pensar, né, em termos estratégicos, o que a gente pode agregar. Então, essa questão do assistente técnico que eu falei é bastante importante, porque a gente sabe que, assim como na violência doméstica e familiar, né, que a gente tem ali a palavra vítima frente ao agressor, quando a gente fala de crimes sexuais, isso geralmente também, né, entra dentro desse mesmo, posso dizer assim, cenário, digamos assim, porque entre ali a vítima e o agressor, né? Não tem pessoas geralmente que presenciam, enfim. A gente sabe que ainda a maioria dos crimes sexuais, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são dados e pesquisas, ocorrem dentro desse ambiente doméstico e familiar. Mas mesmo fora dele, também são em cenários que estão ali só a vítima e o agressor, então acaba sendo a palavra de um contra o outro. Então é a gente pensar em mecanismos, né, para conseguir, de alguma forma, demonstrar essa veracidade ali desse depoimento, né? E aí eu gostaria de deixar aqui para vocês um material muito interessante, que é o protocolo para a oitiva de vítimas de crimes sexuais. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele fácil aqui. Bom, se eu não... Só para a gente não perder muito tempo, se eu não conseguir, depois, na hora que a Bruna retomar a fala dela, eu deixo o link aqui para vocês. Eu já utilizei esse material em vários processos, tanto atuando na defesa do réu, quanto como assistente de acusação, principalmente nessa questão da defesa do réu, porque é muito interessante a gente pensar. Deixa eu ver se é esse que a Bruna mandou. Não, não é esse. Eu acho que o nome, acho que eu estou falando o nome errado. Eu vou localizar depois, é um material meio que a nível nacional, porque eu estou vendo que esse aqui é do Ministério Público de São Paulo. Eu acho que eu não estou sabendo, não estou me recordando o nome exato dele, mas depois eu mando aqui. Ele traz, pessoal, e aí isso a gente pode usar nos nossos processos,
uma série de orientações que precisam ser observadas, né, quando a gente trata dessa questão da escuta, da oitiva, né, dessa coleta de depoimento. A gente sabe que a gente tem aí a lei do depoimento especial, da escuta especializada, né, que é quando a gente fala ali de oitiva, né, de crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de algum crime ali com violência, enfim. Então, isso é aplicado, né? Mas esse protocolo que traz orientações no momento desse depoimento, dessa escuta especializada, a gente também pode utilizar em processos que envolvam vítimas maiores de idade. Tá? Ele é bem interessante porque ele traz todo um caminho ali que precisa ser seguido no momento da coleta desse depoimento para que a gente não tenha um prejuízo nessa oitiva. Né, para que esse depoimento ele não seja sugestionado, porque isso é muito delicado e perigoso também. Teve um caso recente que eu acompanhei um cliente que estava, né, sendo acusado de um crime de estupro, que o depoimento dessa vítima foi completamente prejudicado, porque a juíza sugestionava muito as perguntas, né? E aí a gente foi debatendo isso depois nas alegações finais, inclusive com o parecer dessa assistente técnica que eu comentei com vocês, e é uma situação interessante aí para a gente pensar, né, enquanto advogados aí na nossa atuação prática. Um outro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, prático também, que a gente falou, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a gente traz a questão das medidas protetivas. Ah, mas e numa situação de crime sexual? Né, onde a gente tem ali vítima e agressor. Por exemplo, nesse caso em específico que eu comentei com vocês, não há uma relação doméstica e familiar, porque eles não têm uma relação íntima de afeto, né, eles não convivem enquanto família. Aí a gente pode discutir ali, talvez, dar uma forçadinha, né, para a questão do ambiente escolar, considerar, enfim. Mas nesse caso eu preferi fugir dessas discussões, porque eu precisava de algo mais rápido. E esse tipo de discussão talvez poderia demandar um pouco mais de tempo no processo. Então, a gente tem ali no artigo 319, se eu não me engano, do CPP, se não me falha a memória, que trata ali das questões das outras medidas cautelares diversas da prisão. Deixa eu até abrir ele aqui para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Esse 319 mesmo. Então, a gente tem ali um rol, né, de medidas cautelares diversas. Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão do exercício de função, internação provisória, fiança, monitoração eletrônica. Então, a gente tem todas essas medidas. Nesse caso em específico, que eu queria compartilhar com vocês, até para sugerir para colegas, né, que eventualmente tenham que lidar com esse tipo de demanda aí na prática, essa minha cliente, ela está se formando, né? Na verdade, ela se formou agora no final do ano, e aí, quando ela me procurou, foi justamente para tentar buscar alguma coisa, porque a formatura se aproximava e ela não queria ter que lidar, né, num dos dias mais felizes da vida dela, com a presença dessas duas pessoas que fizeram o que fizeram. Então, o que a gente buscou ali? Eu apresentei um pedido enquanto advogada, representando ela, né? Um pedido de medida cautelar diversa da prisão. Pedi ali a proibição de acesso e frequência dos dois investigados a todos os locais onde aconteceriam as festividades da formatura, né? Então, pedi essa medida e pedi a medida de proibição de manter contato com ela. Tá? Então, eu pedi essas duas medidas cautelares ali, fundamentei, né, juntei documentos, juntei a cópia do inquérito, enfim. Inicialmente, a gente teve uma decisão positiva, mas depois, né, quando eles exerceram ali o contraditório, o juiz acabou alterando parcialmente ali a decisão. Mas vejam que é uma possibilidade ali para ser utilizada em uma situação que a gente não consiga enquadrar ali, né, dentro dessa questão de relação doméstica e familiar. Então, é uma questão bem importante ali para vocês se utilizarem disso na prática. Você quer complementar com alguma coisa, Bruna, antes de a gente partir para o último ponto? Essa questão aqui é importante que você trouxe, né, sobre a lei do depoimento especial. Tem até um livro que eu gosto bastante, que é a lei comentada. E aí ele traz toda essa abordagem também que a gente já vem comentando, né, tanto do protocolo
como também da violência institucional, dos caminhos que a gente tem que atuar enquanto advogado, traz jurisprudência, porque isso é importante, gente. Eu acho assim que nessa questão da lei do depoimento especial que a Betânia trouxe, não somente aqui, para vocês terem ideia, no criminal, né? No caso que envolve, por exemplo, um estupro de vulnerável, mas também ali no caso de quem atua em famílias e sucessões também, questão de alienação parental, tudo isso vai envolvendo. Então, quando a gente fala sobre isso, são questões importantes para a gente trazer num processo, porque realmente, além da técnica, a gente vai falar sobre falsas memórias. Então, assim, são questões práticas importantes por conta que é justamente isso. É você reviver uma situação e aquela situação ser a mais nítida possível, né? Porque na hora que você vai estudar ali sobre falsas memórias, os estudos ali falam que se aquele caso, por exemplo, teve repercussão midiática, e a gente vê muito isso, vários canais, né, de comunicação divulgando essas informações, as pessoas podem se contaminar com isso, que são várias informações ali passando. Então, são estudos, assim, bem bacanas que a gente pode começar a aprofundar, né, e a refletir sobre como que isso afeta também, não somente se você estiver na defesa do investigado ou do réu, como também na assistência de acusação, que é legal também atuar ali na assistência de acusação, né? É uma parte que eu gosto bastante. A maior parte aqui dos processos que eu tenho de violência doméstica ali envolve como assistente de acusação. Eu tenho também na defesa do réu, não importa de pegar, mas é legal, assim, você ver também estar do outro lado, né, Betânia? Pessoal, consegui localizar aqui. Vou deixar o nome aqui para vocês. Ó, Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, tá? Esse é o nome do documento, quando vocês precisarem. Então, é bem interessante aí de ser utilizado. Em casos de vítimas maiores de idade, esse protocolo ali, né, entre aspas, não se aplicaria, mas ele traz um caminho muito interessante que vocês podem utilizar ali, dessa forma para preservar ali a questão justamente da veracidade ali do depoimento, né, para não ter esse sugestionamento. Então, apesar, né, de não ser totalmente aplicável, dá para a gente utilizar essa questão dos estágios, né, ele traz ali algumas regras básicas, diretrizes, que é bem legal, tá, de ser utilizado ali na prática. Então, para quem não conhece, a Bruna já até disponibilizou o link aí, né, é bem bacana vocês terem esse contato aí, tá, para utilizar aí na advocacia. Bom, então seguindo aí para o último ponto, né, essa questão dos impactos das reformas legislativas, as audiências por videoconferência, né, e a questão do exposed aí, cases e avanços legislativos. Então, o avanço legislativo, como eu já até adiantei, né, que a gente teve aí, foi justamente o reconhecimento da questão da violência institucional frente ao caso da Mariana Ferrer, que foi justamente o que aconteceu, né? A audiência foi divulgada, foi exposta, né? Era um processo de segredo de justiça, né? Então, isso foi muito delicado. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí quando a gente vai lidar com esse tipo de demanda, considerando, né, essas questões aí. E aí, só para a gente não se atrasar aí com um conteúdo previsto ainda para a aula de hoje, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do feminicídio. A gente já falou algumas coisas aqui sobre isso. A Bruna trouxe essa questão da Lei 14.994 de 2024. Então, essa legislação ela veio para alterar, né, o Código Penal e trazer o feminicídio como um crime à parte. Aí eu até trouxe aí, né, essa questão do conceito, feminicídio versus femicídio. Então, entender um pouquinho aí o que é essa diferenciação. O femicídio, ele não está previsto na legislação. É uma questão, digamos assim, doutrinária, né, que a gente tem aí, cientificamente falando, a previsão desse termo, que nada mais é do que homicídio praticado contra a mulher. Então, homicídio em que a vítima seja mulher. Então, isso é o femicídio. Quando a gente fala de feminicídio, né,
O que a legislação brasileira traz? O que ela entende? Quando o homicídio é praticado contra a mulher numa situação de violência doméstica e familiar, tá? Então, essa é uma possibilidade. Ou quando há menosprezo, discriminação à condição do sexo feminino. Então, em uma dessas hipóteses, a gente tem aí a configuração do feminicídio. Por isso que não é simplesmente só o homicídio praticado contra a mulher. Então, por exemplo, para tentar deixar isso mais claro, né, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Se eu, Betânia, estou no trânsito, eu grito com um condutor ali, presta atenção e tal. E aí essa pessoa vai e me dá um tiro, algo assim, né? Eu sofri ali, enfim, se eu virar óbito, né? Um homicídio, em tese, né? Se eu não vir uma tentativa de homicídio, aí a gente vai precisar entender, né? Por isso que isso é algo muito complexo e subjetivo. E aí eu entendo, né, enquanto até pesquisadora aqui falando, que é muito difícil quando a gente olha para os dados, né? Por isso que a gente tem que falar, e a gente trouxe um pouquinho sobre isso quando a gente falou na primeira aula, sobre a importância da capacitação em questões de gênero, que é muito complicado a gente ter essa definição. Então, a pessoa que está ali, né? O policial militar que vai fazer o registro dessa ocorrência, a equipe da Polícia Civil envolvida nessa apuração, de entender o que de fato levou àquela situação. Ele faria isso com um homem ou com uma mulher normalmente, né? Então, enfim, foi um calor ali do momento e tudo mais, ou era porque era uma mulher dirigindo, ele menospreza que mulher tem esse direito a conduzir o seu veículo, ele foi lá e praticou esse delito, entendeu? Então, essa questão da motivação, ela é muito importante para a gente ter essa definição do feminicídio. Mas aí a gente volta naquilo, né? Nessa necessidade de capacitação dos agentes envolvidos aí, né? Nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, enfim. Então, isso é bastante complexo, né? E aí, quando a gente não tem essa definição tão clara, né? Quando a gente não tem essa capacitação, a gente às vezes acaba, né, fazendo a classificação errada e ou prejudicando ali, né, esse homem agressor, essa mulher, enfim, e até mesmo na questão dos dados para fins de análise e construção de políticas públicas. Então, isso é bastante complicado, né? Digamos assim. Então, é uma questão importante aí para a gente pensar. Eu trouxe aqui duas críticas, né? Quando a gente fala um pouco sobre esse assunto, que também estão ali previstas, né? Nesse artigo, inclusive, para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre feminicídio no Brasil, a Carmen Reis de Campos, ela faz uma retrospectiva, digamos assim, sensacional. Esse artigo dela não é tão recente, ele foi divulgado logo quando a legislação foi promulgada, né, a primeira legislação anterior a essa alteração de 2024, mas ela faz uma construção muito bacana, inclusive eu utilizei ele quando eu fiz o mestrado na Unesp, uma disciplina que eu fiz sobre direito e gênero, a gente utilizou esse artigo, a gente fez um seminário sobre ele. Então, toda vez que eu falo sobre feminicídio, eu gosto muito de citá-lo, principalmente quando eu converso com outros colegas advogados, porque ela traz ali toda a questão da exposição de motivos por trás da legislação, de quais foram as alterações que foram sendo sofridas, né? Que esse projeto de lei veio sofrendo para se chegar a uma promulgação dessa legislação. E aí uma questão que ela trouxe, que ela traz nesse artigo muito gritante, é principalmente a influência da bancada evangélica, né, na aprovação desse projeto de lei. Então, a ideia é que fosse, né, um menosprezo ou discriminação à condição, né, aí deixa eu até voltar aqui para ler exatamente como está na legislação. Menosprezo, discriminação à condição do sexo feminino. Era para ser, né, a questão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí acabou ficando dessa forma. E aí, quando a gente traz essa questão do sexo feminino, isso é bastante delicado, porque a gente acaba discutindo, excluindo, né, a questão das mulheres trans. A gente tem visto um avanço legislativo para a questão de equiparação e tudo mais, mas se a gente fala de um juiz,
né, de uma delegacia conservadora, a gente vai ter a tipificação errada. E às vezes essas mulheres não vão ter a condição de contratar um advogado para atuar como assistente de acusação que consiga falar assim, não, aqui essa tipificação não é adequada para esse caso, né? Então, houve essa perda dessa oportunidade aí de aperfeiçoar essa questão ali do aspecto conceitual mesmo. Então, essa é uma crítica muito forte que tem, né, a essa questão. E também essa definição, às vezes fica muito subjetivo, né, difícil mesmo entender o que seria esse menosprezo e essa discriminação, né? Então, a legislação fica um pouco aberta no que diz respeito a isso. Você quer comentar algum ponto, Bruno, antes da gente seguir? Não, pode seguir, que eu faço as considerações no final. Eu tô anotando aqui, mas pode seguir. Combinado. Então, quando a gente fala aí de casos emblemáticos, né? Eu trouxe aqui alguns que eu acredito que todos vocês tenham conhecimento e contato, né? O primeiro aí, que eu acho que assim, o que foi mais comentado, e que inclusive eu trouxe aí a questão da DPF, né? Que é o caso da Ângela Diniz do Dock Street, né? Que ela foi vítima de feminicídio, né? Na época não levava essa nomenclatura aí, porque o companheiro dela, ele ficou com ciúmes ali numa situação, achou que ela estava envolvida com outra pessoa, enfim, ela acabou vindo a óbito, né? E aí eu trouxe essa anotação da questão da legítima defesa da honra e mencionei a DPF porque a gente teve, né, esse julgamento dessa DPF em 2023, se não me falha a memória, que reconheceu por ser inconstitucional, né, a utilização da tese da legítima defesa da honra. Na época, não na época, não me recordo se na época exatamente ou se essa discussão foi mais recente, mas a gente teve, assim, uma discussão extremamente calorosa sobre essa pauta, né, num grupo de advogados da subseção que eu estou inscrita, que é Intuitável. Alguns, principalmente aqueles que fazem júri, né, com mais frequência, trazendo que isso era um absurdo, né, que feria a questão da ampla defesa e tudo mais, né, e outros colegas já completamente a favor dessa decisão aí da ADPF. E aí aqui a gente precisa fazer uma análise, né, uma reflexão muito importante. Tá, esse agressor, né, esse homem acusado, ele precisa de fato ter a ampla defesa respeitada e ter acesso a todos os mecanismos de defesa. Mas a que custo, né? Então, assim, a honra dele vale mais do que a vida de uma mulher? Então, essa tese ela é completamente descabida. Não tem como a gente alegar a legítima defesa da honra, né, frente à vida de uma outra pessoa. Então, inclusive, né, quando a gente fala sobre isso, eu me lembro muito, não vou me recordar exatamente o nome da teoria aqui, mas nos anos iniciais ali do curso de Direito, né, a gente fala da questão da ponderação, né, usa muito a questão da balança e tudo mais, e aí a gente precisa pesar, né, a questão da honra frente à questão da vida de outra pessoa, né. Então, isso, sim, tá, para mim, intimamente ligado com isso. Outros casos emblemáticos da Daniela Pérez, que também tomou uma repercussão nacional, né? O da Viviane Vieira do Amaral, que foi aquela juíza que foi assassinada pelo marido na frente dos filhos. E aí, quando eu trouxe esse caso aqui mencionado especificamente, porque quando a gente falou da Lei Maria da Penha, um dos primeiros artigos que eu fiz a leitura com vocês e que a gente conversou sobre, né? Que a lei, ela protege toda mulher, independente de raça, cor, etnia, condição socioeconômica e tudo mais, justamente por conta disso. Porque a violência doméstica e familiar ela não atinge somente as mulheres que têm um poder aquisitivo ou que sejam vulneráveis socioeconomicamente. Porque a gente vê que um dos motivos, né, para além dessa questão da dependência financeira, do medo, né, do receio de perder a guarda dos filhos, um dos motivos que levam essas mulheres a permanecerem nesses relacionamentos íntimos violentos é justamente a questão da dependência emocional. Então, esse também é um motivo muito forte que leva a mulher a se manter nesse relacionamento. Né? Então, para além dessa questão do financeira, né, aquisitivo ali, esse, inclusive, pode ter sido, né, um motivo que
levou essa juíza a permanecer tanto tempo nesse relacionamento abusivo. Essa questão da dependência emocional é algo bastante significativo, né, para a gente pensar e refletir a respeito, no que diz respeito aí aos motivos, né, que levam essas mulheres a permanecerem nesses relacionamentos. Bruna, você quer fazer seus comentários antes da gente entrar no tema das perspectivas críticas? Ai, vou ligar a câmera, esqueci aqui. Essa questão que você trouxe, né, é importante porque a gente sempre fica fazendo os reflexos, né, na nossa atuação profissional também, como que a gente está se posicionando. Esse embate teve mesmo a alegar no júri, né, sobre defesa legítima à honra, não existe isso mais, né? E aí os colegas que fazem júri teve isso mesmo, de falar, mas como assim? Né? Até porque no plenário, eu esqueci o nome. O jurado tem um princípio dos jurados, eu vou pesquisar aqui. Eu esqueci o nome, mas nos jurados eles têm. Soberania dos vereditos, é isso? Acho que sim. Depois eu vou pesquisar se é esse o nome mesmo. Acredito que sim. Eles têm, os jurados têm essa convicção, essa plena liberdade de escolhas, né? Então, os colegas aí que faz muito júri estavam alegando isso, né? Que poderiam sim alegar essa tese e tudo mais. Mas aí bate naquelas questões também de avanços, né? É importante também refletirmos a nossa atuação. Então, isso são reflexos mesmo, e é importante refletir sobre isso. Não somente aqui para a advocacia, quando se você está consistente em acusação ou na defesa do réu, mas a gente fala de estereótipos, a gente está falando sobre desigualdades, a gente está falando sobre legitimidade de fala também, de ocupar espaços, isso é muito importante, porque vai extrair esses debates não somente na atuação de um júri, mas em outros casos também. Então, essa ADIM que teve, né, referente que já não era mais para utilizar legítima defesa à honra, né, realmente eu acredito assim que são marcos interessantes aqui na democracia, no reforço ali de direitos das mulheres. E aí, pessoal, seguindo aí para o nosso último tópico, né? Sobre as perspectivas críticas sobre a atuação no sistema de justiça criminal em crimes de gênero, né? Quais são os desafios enfrentados na atuação enquanto assistente de acusação? Aí a gente já conversou, né, sobre alguns deles aqui, mas só para deixar aí a título de reforço e trazer mais algumas reflexões. Primeiro é a questão da revitimização, né, das vítimas. Como esse caso da minha cliente que eu comentei com vocês, né, bastante delicado, às vezes até um pouco, não sei se seria bem triste ou desgastante a palavra, não está me vendo nada melhor nesse momento, mas muito ruim mesmo enquanto advogada, né, às vezes a gente tem que se deparar com uma petição aí de um outro colega afrontando diretamente essa mulher, enfim. Essa questão da estigmatização, né? Então, colocar ela nesse lugar de por que estava com essa roupa, por que agiu assim, etc. A falta de capacitação, né, que a gente já comentou aqui, e sensibilidade de todos os servidores e atuantes no processo. Então, não é só o juiz e o promotor, o advogado, né, mas todas as pessoas que direto ou indiretamente lidam com esse processo, a falta de acompanhamento no pós-julgamento. Então, o processo, ele terminou ali, né? Mas o processo terminou, mas o trauma que aquela mulher sofreu, ela vai carregar para a vida dela. Então, de que forma que isso vai, qual que é o olhar que vai se ter sobre isso, né? Quais são as políticas, o que de fato a gente vai ter para lidar com essas questões aí também, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, num crime sexual, né? Essa dignidade sexual dessa mulher, ela foi completamente violada, né? De como é que a gente vai pensar em mecanismos, em ferramentas para restabelecer, né? Da forma que ela consiga ter uma vida sexual prazerosa, enfim, sem, né, se recordar de tudo que foi vivenciado. Então, são questões aí que a gente precisa
pensar e refletir. Então, tudo isso, né, tem muita relação com essa questão da advocacia criminal. Então, a advocacia criminal com recorte de gênero, né, enfrenta alguns desafios, né, mas a gente também tem estratégias aí que a gente pode utilizar na defesa dessas mulheres. Você quer comentar um pouquinho sobre esse ponto, Bruna? Sim. Peraí que eu só vou ligar a câmera aqui. Eu posso compartilhar? Porque só tem mais esse slide, né? Deixa eu só ver aqui. Você quer que... Já está compartilhado aí na tela. Pode deixar, porque aí a gente já comenta e depois faz a finalização e abre para pergunta. Pode deixar. Combinado. Tá, obrigada. Pessoal, essa questão aqui da advocacia criminal com recorte de gênero é importante porque a gente está sempre falando isso desde o primeiro dia de curso, né? Independentemente se você está como assistente de acusação ou na defesa do réu ou do investigado, você tem que manter ali aquela urbanidade. E isso, assim, que a Betânia disse, acho que todo mundo, gente, que já atuou, assim, nessas questões, tem colegas ainda, infelizmente, que ficam, praticamente, as petições ali, ficam te humilhando também enquanto mulher, enquanto profissional também, né? Então, tem gente que não consegue separar as coisas. E isso, assim, é tão feio, é tão antiético, né? Se a gente for parar para pensar, assim, você, enquanto advogado, não saber atuar de forma técnica num caso específico, então isso é muito complicado. Então, precisamos de estratégias. Então, nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, estratégias, assim, nos casos de violência doméstica, tráfico de drogas, né, as mulas, e crimes patrimoniais ligados à dependência econômica. Eu vou ler todos os pontos aqui e vou comentando um por um. Escuta qualificada e atendimento sem julgamentos. Requerimentos a serem realizados para o diretor da unidade prisional no que tange acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, exames de rotina, eventos na unidade conjuntamente com a OAB e comissões temáticas. Isso envolve também as questões que trouxemos ontem, né? Sobre a participação ali enquanto advogado também, fazendo a função social para levar informações para as mulheres presas, né? Quando a gente aborda aqui sobre estratégias em caso de violência doméstica, eu coloco aqui que o primeiro ponto é urbanidade, gente. Você faz uma defesa técnica, tá? Não é para revitimizar a mulher, não é para ter esses comportamentos assim antiéticos, porque isso é feio. Fica um ambiente assim, porque você vai mostrar que literalmente assim, o profissional, se ele não tiver, pode falar, Betânia. O microfone. Você falou em revitimizar a mulher, eu lembrei em revitimizar a mulher e a advogada da mulher, né? Porque, inclusive, teve uma vez, gente, ano passado, que eu fui num evento com a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, e ela falou que no criminal não atuava, mas atuava muito em processos de família, né? Que são aí decorrentes, como a gente já comentou aqui ao longo desses 3 dias, de questões relacionadas à violência doméstica e familiar, né? Processo de dissolução de união estável, enfim. E aí ela falou assim que ela já foi xingada de tudo quanto é nome pelo advogado da outra parte. De puta, enfim, daí para pior, sabe? E aí eu penso que absurdo, porque a colega tá ali desempenhando o trabalho dela, né, enquanto advogada, e ela ser ofendida de tal forma por um outro colega. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né, da forma como a gente vai redigir as nossas petições, para a gente ter o mínimo de respeito, não só com essa vítima, mas com o colega que está ali desempenhando o trabalho dele também. Exatamente. Eu vou até colocar aqui para vocês aqui no chat, que veio ali com a Lei Mariana Ferrer, né, o artigo 400-A do CPP, que fala justamente sobre isso, que na audiência de instrução e julgamento, né, e principalmente naqueles casos que apuram aí crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física, psicológica, né, sob penalidades administrativa, civil, e lembrando também que o advogado que faz esse tipo de comentários também cabe punição, tá, no Tribunal de Ética, por conta que isso também é uma violência institucional.
tá? Então, é importante abordarmos sobre isso, porque se a gente está colocando aqui, igual no artigo 400-A, fala sobre essa questão do juiz, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto deste artigo. Beleza, isso serve para todo mundo que está participando também naquela formalidade, seja em uma delegacia, seja numa audiência. E aí a gente lembra também do artigo 15A, que eu comentei com vocês, se eu acredito, ontem, sobre a violência institucional, tá? Então, para não ter revitimização. Então, assim, primeiro ponto, quando vai atuar nessas questões, não ter revitimização, você fazer uma defesa técnica, uma defesa qualificada, observar esses institutos, né, para não ter ali nenhum tipo de perturbações, né? Porque da mesma forma, eu falo muito assim, gente, é que a gente trabalha em um ambiente ainda predominantemente masculino e que às vezes o homem ele vai querer aumentar a voz, né? O tom de voz para ver se você vai manter firme, né? E aí você tem que também se posicionar. E aí eu já falo sobre o protocolo, porque o juiz também ali ele é responsável, né? Então, eu gosto de falar sempre do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque se ele não, se ele reiterar, né, aquela conduta, aí eu peço para constar em ata, por conta que tem que levar a situação para frente, né? E a pandemia, ela trouxe, assim, alguns pontos positivos, né, no meio de toda a tragédia, que foi essa questão de audiência online, que até então antes, né, não era muito comum, depois tornou-se, né, comum, mas surgiu os exposed, né, Betânia? Veio vários relatos. E a gente vê exposed até hoje, de policial agredindo, né, policial agredindo o advogado, em audiência, tendo frases machistas, sexistas. Então, isso é importante, porque está trazendo também uma realidade que até então não era com essa repercussão que tem hoje, né, a partir do exposed, né, da jogada ali na internet, do acesso que isso tem. Então, nessas questões, observem sobre isso. Eu vi um dia um caso envolvendo tráfico de drogas na audiência de custódia. O advogado alegou ali, né, que aquela mulher ali, não fala, obviamente, o objetivo da audiência de custódia não é sobre o mérito, né, mas ele alegou ali que aquela mulher estava sofrendo, ela foi vítima de violência doméstica, e ele narrou toda aquela situação, o namorado dessa mulher pressionava ela, enfim, ele trouxe outro viés ali para a relação e que houve, obviamente, né, juntada de documentos comprobatórios sobre essa violência que essa mulher já estava sofrendo há um tempo, e aí ele foi convertido ali em domiciliar para essa mulher com base nesses argumentos. Então, a gente também pensar na nossa responsabilidade e, obviamente, né, você não vai criar roteiros que não existem, você tem que levar documentos comprobatórios. Então, observa isso também, né? Crimes patrimoniais ligados à dependência econômica. A gente sabe, ontem, né? Falamos aí do perfil da mulher no sistema prisional, isso é importante. A escuta qualificada e atendimento em julgamentos, né? O que nós vemos aqui comentando em todos os dias de curso. Não cabe a nós julgarmos. A roupa da mulher não te interessa, não me interessa. O que ela faz ali, o tipo de foto que ela tem em rede social, né? Porque o caso da Mariana Ferrer ficou conhecido ali por conta que teve a exposição da audiência, e aí foi juntada várias questões ali que não faziam parte do julgamento, né? E uma delas era a roupa que estava vestindo, o tipo de foto que postava em rede social. Então, isso, gente, são julgamentos, não tem que acontecer, né? Ontem eu comentei com vocês de requerimentos que podem ser feitos ali na unidade prisional para aquela mulher ter acesso à saúde, né, como um todo, e a importância também de eventos nas comissões temáticas, isso é importante. Eu vi aqui no chat que eu coloquei o artigo 400-A, só que ele não foi copiado aqui na integralidade. Mas é só vocês depois procurarem aqui no CPP,
que ele aborda aqui os dois incisos, tá? E aí, só para finalizar essa parte e abrir para perguntas, pode falar, Betânia, só um momento. Eu só achei interessante o comentário que o Odair deixou aqui no chat, né? Que estamos vivendo num momento onde as pessoas se agridem apenas pelo fato da outra pessoa se expressar diretamente. Concordo muito com o que você falou. E aí eu me lembrei muito daquela questão da comunicação não violenta, né? A gente precisa aprender a exercitar isso de modo geral, né? Da forma como a gente vai levar para outra pessoa, né? Para a pessoa que se expressa de forma diferente, né? Então, eu não sou obrigada a concordar com aquilo que o outro está trazendo, mas de que forma que eu posso me expressar de forma diferente para poder colocar a minha opinião, o meu ponto de vista, né? Sem agredir ou ofender ou desrespeitar aquela pessoa. Então, isso é algo que, assim, é primordial, né? A gente tentar trabalhar isso. E eu acho que nós, enquanto advogados, temos um papel muito importante também de pacificadores, no sentido de levar esse tipo de situação aí, enfim, no nosso dia a dia, né, para os nossos clientes, no nosso trabalho, né? Quando você falou isso, eu me lembrei muito de uma situação pessoal. Eu atuo na área criminal, né? Tenho esse recorte aí de atuação em questões relacionadas a gênero, mas tenho algumas demandas relacionadas ao direito sucessório, é uma área que eu gosto muito também. E surgiu essa oportunidade, né? Até por necessidades familiares mesmo. E a gente tem um grupo de WhatsApp de um inventário da minha família que eu estou acompanhando, e a gente tem que estar com uma situação de uma desapropriação de uma parte do imóvel que foi inventariado pela prefeitura do município. E assim, foi tão ofensivo a forma como alguns dos herdeiros se manifestaram, né, que quando eu li sua mensagem, eu me lembrei dessa situação assim diretamente. Que aí eu fui tentar lá, né, e aí eu fui vendo que os ânimos foram se exaltando em relação aos demais que não concordavam com aquela postura. Eu falei, nossa, se a situação for continuar assim, vai virar uma brigaiada aqui, né? Um termo, né? Bem senso comum, uma briga aqui generalizada, e essa situação não vai se resolver. Então, eu fui colocando, né, enquanto advogada, ó, pessoal, só para fazer aqui, né, uma manifestação, tal questão precisa ser considerada e tudo mais. Então, tentei levar isso de forma muito pacífica, né? Para tentar evitar esse tipo dessa briga generalizada ali. Então, a gente também tem um papel muito importante, né, em levar essa questão aí da comunicação não violenta, né, para a gente evitar esse tipo de situação. Só esse comentário que eu queria trazer. Essa questão que a Betânia trouxe é muito importante, né? Porque não somente aqui, enquanto nós, né, pessoas ali, temos nossos problemas familiares, mas a gente vê isso diariamente nos processos também. As pessoas que não têm respeito, pensam diferente e aí querem te diminuir. E às vezes tentam ali te diminuir, seja por meio de uma petição, seja por meio da fala mesmo, né? E aí a gente tem que ter, assim, saber de todos os mecanismos, de como lidar com essa situação, porque a gente precisa realmente saber como lidar. Eu falo muito sobre scripts de atendimento. Eu tenho algumas coisas que eu já tenho nos scripts montado para não ser pega de surpresa. Oi, Betânia. O chat agora que eu vi, Bruna. Peraí, é agora ou já passou e eu me perdi? Gente, eu me perdi aqui. Agora que eu vi no chat, Bruna, aí eu vou continuar, então. Aí qualquer coisa você abre já o microfone. E aí, o que acontece, gente? Essa questão, assim, é válido porque eu falo muito sobre script de atendimento. Tem algumas coisas, assim, para realmente não ser pega de surpresa e ficar calada, porque você fica até chocada com a situação, que você não sabe nem responder, né? Então, tem algumas coisas que eu já deixo aí mesmo, tudo pronto, para realmente, que eu sei que vai acontecer em algum momento, vai ter ali algum tipo de fala, né? E aí eu já sei me posicionar para ter aquela coisa já montada na cabeça, porque senão a gente é pego ali de surpresa, fica chocado, não consegue ali desmembrar a situação, né? E fica complicado, principalmente se lidar com o direito do seu cliente. Então a gente precisa
ter conhecimento, né, sobre todos os mecanismos. Então, aqui, só para a gente estar chegando no final, uma questão ontem que a Betânia trouxe importante, né, falando aí sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, é importante que o magistrado entenda, por exemplo, na hora que ele pega ali aquele processo, ele pensa, olha aqui, eu trouxe essas situações. O caso requer alguma medida imediata de proteção? Por exemplo, afastamento, alimentos, restrição ao agressor? Ou seja, ele observar naquela situação específica se já precisa ter uma medida imediata, né, de separação. As partes envolvidas estão em risco de vida ou de sofrer alguma violação à sua integridade física ou psicológica? A autonomia da mulher está sendo respeitada nesse caso? Outra pergunta. Algumas perguntas estão reproduzindo estereótipos de gênero? Por exemplo, questionam a qualidade da maternidade ou o comportamento da mulher a partir de papéis socialmente atribuídos? Isso são perguntas que são feitas e que vocês conseguem identificar aqui no protocolo, tá? Então, o protocolo, eu volto a dizer, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é muito importante. Se você ainda não leu ele, você comece ali a ler direitinho, por conta que você vai conseguir trazer mecanismos e falas não somente para o criminal, mas para todas as áreas do direito, tá? Pessoal, a Betânia saiu aqui da sala, só um momento que eu vou verificar aqui. Caiu, só um momento, gente, já vou mandar aqui mensagem para ela. Aqui tá normal, pode. Aê, voltou! Tive que entrar pelo celular, porque pelo computador não tá acessando o Google Meet. Acho que foi algum problema aqui na rede. Não, perfeito, a gente já está finalizando aqui, tranquilo. Então, pessoal, é essa parte assim que eu falo para vocês de ter conhecimento, né, de todos os mecanismos para termos aí uma atuação de alta performance, seja buscando, né, estudando o protocolo, seja a Betânia trouxe materiais importantes, né, que vão auxiliar aí na nossa atuação profissional também. Então, vamos olhar a lei do depoimento especial. Vou compartilhar. Vou compartilhar. E aí, trazer essas questões, né? Porque a gente fala muito sobre conhecimento técnico e também a gente fala sobre empatia, sobre humanização. Então, hoje, gente, o curso, assim, eu vejo que é importante falar sobre direito penal e gênero, não esquecer das mulheres, porque hoje elas não são somente vítimas ali de crimes, mas como elas estão também entrando no sistema carcerário, então como que nós vamos abordá-las, né? Como que nós podemos propor medidas, ações afirmativas para essas mulheres, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui finalizando esse curso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, das nossas aulas. Eu vou compartilhar aqui o QR Code para vocês, para a gente abrir para dúvidas, tá? Também, e comentários de vocês, só um momento. Aqui tá as referências, né, que nós utilizamos aqui na nossa aula. E aí, lembrando o nosso QR Code, tá, pessoal? Meu perfil no Instagram, o perfil do Instagram da Betânia, fiquem aí à vontade, tá? Marquem a gente, compartilhem o feedback de vocês. É muito importante entender, né, o que vocês acharam do curso, até para falarmos depois isso para a ESA, né, deixar registrado e termos aí outras oportunidades, porque é muito bacana estar em um ambiente acadêmico, isso eu gosto também, a Betânia adora, né? Então, ficamos aí muito felizes de compartilhar conhecimento, de trazer também uma nova perspectiva de atuação para vocês, né? De incluir a atuação do direito das mulheres, seja aqui no criminal, seja no trabalhista, seja em família e sucessões. Então, assim, fico muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu vou abrir a palavra para a Betânia antes de abrir para pergunta. E assim, muito feliz mesmo, podem contar sempre comigo. Na hora que eu vi Betânia saiu da reunião, eu já falei assim, caiu de novo. Aí eu já vi a foto dela aqui. Podem contar sempre comigo, a Betânia também está à disposição, gente. É uma pessoa assim, que eu confio, é uma excelente profissional, então assim, eu fico muito feliz de estar finalizando aí essa quinta-feira, né, de curso
Eu sei que é cansativo, porque a gente já tem a nossa rotina, né? Todo mundo aqui trabalha o dia inteiro e tá aqui, olha aí, às 9 horas da noite, né? É muito importante, a gente fica muito feliz. Inclusive, eu gostaria de parabenizar vocês, né? Vocês nos deram aí os parabéns, né? Mas a gente é que tem que parabenizar vocês por terem deixado aí todas as atividades de vocês, né? Todas as demandas pessoais, profissionais que vocês têm aí, para estar, né, nesses últimos 3 dias adquirindo novos conhecimentos para exercer uma advocacia com perspectiva de gênero mais técnica, mais humanizada, né? Diferente do que a gente comentou que anda vendo por aí. Então, o nosso parabéns é para vocês aí que tomaram essa decisão, né? De acompanhar o curso, de adquirir novos conhecimentos, enfim. E a gente agradece muito, reitero aí todas as palavras da Bruna, né, a participação de vocês nesses últimos 3 dias aí. Para nós é muito importante, nós esperamos que vocês tenham gostado e nos colocamos sempre à disposição. Eu procuro ser muito colaborativa com os colegas. Eu acredito que a advocacia só tende a se fortalecer com isso. Então, assim como eu compartilho, né, quando algum colega vem conversar comigo sobre alguma demanda, trocar ideia sobre alguma tese, sobre algum caso específico, também muitas vezes solicito profissionais, né, que estão aí um pouco mais adiante na caminhada, que tiveram que eu sei que tem expertise em algum tipo de demanda, né, profissional, enfim. Então, é muito bom a gente fazer essa troca, né? Acho que isso é muito importante. Então, como a Bruna colocou, eu e ela estamos aqui sempre à disposição para qualquer necessidade aí que vocês tiverem, né? Para trocar ideias sobre demandas que surgirem, que tenham esse recorte aí que a gente trouxe e outras demandas aí da advocacia criminal como um todo. É isso mesmo, assim, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando a gente, porque isso também incentiva, né, a gente a continuar terceirizando o conhecimento, estando aqui falando sobre temas importantes, né, e que vão trazer uma nova perspectiva de atuação, uma advocacia de alta performance. Então, se vocês precisarem de ajuda em livros, em materiais também, a Betânia é pesquisadora, ela vai conseguir auxiliar vocês. Podem estar me mandando mensagem também. Olha, a Cláudia deu uma ideia ótima que eu já tinha comentado aqui na primeira aula. Seria legal se todos estiverem com a câmera aberta para tirar uma foto. Eu adoro, eu acho legal. Vocês conseguem abrir, pessoal, se vocês se sentirem confortáveis? Que aí eu faço um print aqui. Deixa eu ver como que eu posso fazer aqui. Aí você me fala que aí eu posiciono o celular melhor aqui, porque pelo celular... Eu já ia falar, vou arrumar o cabelo. Ai, vamos lá, então. Não consigo, estou com... Melhoras, Letícia. Não, combinado, pessoal, não tem problema não. Quem tiver confortável, tiver a possibilidade, né? Então, vamos se arrumar aqui pra gente tirar Vou tirar um print aqui, ver se vai ficar bom, então, tá bom? Vamos lá. Preparou a câmera aí, Betânia? Preparou? Então tá bom, vou tirar um print aqui pelo computador para ver se vai ficar bom, tá? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver como ficou, gente, peraí. Sou só jovem, mas eu fico aqui na internet aqui, peraí. Aê, ficou muito bom. Peraí que eu vou salvar e vou ver se eu consigo mandar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Será que eu consigo mandar? Eu não sei se eu consigo mandar aqui não, gente. Não, eu acho que tem como enviar, Bruna. Ai, peraí, gente. Porque pelo celular não consigo ter acesso. Tá, peraí, deixa eu ver aqui se dá aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, não desiste da professora. Peraí. Eu ia te dar uma ideia. Quer ver? Cadê? Peraí, que eu vou mandar mensagem aqui pro suporte. Gente, peraí, só um momento. Meu Deus. Faz o seguinte, Bruna. Oi. Joga no Drive e gera um link compartilhável. Ai, verdade. Peraí, gente. Ou me manda que eu faço isso. Tá, vou te mandar. Peraí, então, gente. A tecnologia não chegou para a professora aqui.
Só um momento, calma. Ai, peraí que eu vou mandar. Minha parte é apenas um muito obrigado. Perfeito, então, pessoal. Gostaria aqui de finalizar, então, agradecendo novamente a oportunidade. Fico muito feliz, finalizando aí o último dia de curso, tá? Só lembrando, o material vocês vão receber pela plataforma, tá? E depois a emissão do certificado, a gente separou algumas perguntas que foi tirado do material, tá? De verdadeiro ou falso, para vocês preencherem lá. Lembrando, a Betânia lembrou aqui, a lista de chamada, tá? Então, assina aí a lista de chamada para garantir o certificado. Beleza? Então, assim, gente, estamos à disposição. Muito obrigada. Betânia, com você, e aí, da minha parte, já finalizado. Agradecer vocês aí mais uma vez, desejar boa noite, bom restante de semana aí para todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.